Amém. Eu sei que você, aliás, eu creio que você, assim como eu também, tenha colocado a sua atenção, tenha tido o interesse mesmo pelo vídeo que o Fernando passou. Particularmente, nós não cremos no evangelho de medo. O vídeo que ele colocou não foi para colocar medo em você, mas foi para que o Espírito Santo despertasse temor em nós, gerasse temor em cada um de nós, temor a este Deus que é real. Para muitas pessoas, o nosso Jesus, o nosso Deus, é só um conto, é só uma história, é só uma obra de ficção. E não sei se você sabe, mas nesse momento, neste exato momento, num sábado como esse, por exemplo, tem muito filósofo por aí, no mundo afora, se esforçando muito para provar que Deus está morto, que o nosso Deus está morto, que Ele não existe, que tudo isso é uma obra de ficção humana para poder prender pessoas ou fazer algum tipo de movimento para poder gerar gente esquisita. Então tem um monte de gente nessa hora, nesse momento, tentando provar que Deus está morto. Tem muitos filósofos que estão vivos agora, escrevendo livros, tentando provar. As pessoas que odeiam a esse Deus que nós amamos e que nos amou primeiro. Mas que bom que nós estamos aqui, que você está aqui, que nós temos o privilégio, a oportunidade, a honra de estar na casa dele, lugar que ele escolheu para ordenar a bênção dele, para ministrar a bênção dele sobre nós. Casa de oração para todos os povos. Aqui o Senhor está presente não por causa de paredes, mas por tua causa. Porque você está aqui, porque você é a igreja do Senhor, então Ele está também presente em nosso meio. Amém? E glória a Deus por isso. Então, eu não precisava pregar. Diante daquilo que o Fernando passou e falou, eu realmente não precisava pregar e a gente podia, creio eu que a gente podia ir embora já abençoados para dormir essa noite e ter sonhos profundos com a eternidade, com os céus, e entender aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Mas quero ser bem rápido, bem simples. Eu queria convidar você para você abrir tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20. Eu não combinei com o Fernando, não falei nada com ele. Ele não sabia, talvez nem que eu ia pregar. Ficou sabendo agora na porta ali. E eu também fiquei sabendo de madrugada que eu ia pregar. Então, nós não combinamos nada, mas você vai ver que esse Deus continua sendo Deus e sempre será Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Então essa é a mensagem que Deus pôs no meu coração. Eu queria compartilhar com você. Atos capítulo 20. Não precisava ler do verso 1 ao 7, mas eu vou ler do verso 1 ao 7. Queria que você me acompanhasse aí. Capítulo 20 diz: Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Cara, isso é um trava-língua assim, poderosíssimo, Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Agora do verso 7 em diante eu quero que você coloque mais o seu foco aí. Diz assim: no primeiro dia da semana, no domingo, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos,
para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Esse texto, você já talvez conheça ele, ou talvez nunca tenha ouvido ele, talvez nem lembrava dele. Mas é um texto que me chamou a atenção da madrugada para hoje, para até agora. A história de um rapaz chamado Eutico, que você conhece. O texto que a gente leu fala que Paulo, aqui tem um monte de contextos aqui, mas eu não vou entrar nisso, não é o que me interessa, mas do verso 7 em diante, é a parte principal do que eu quero trazer para o teu coração, para o meu coração, que no domingo Paulo fez um culto. Paulo, no livro de Atos, ele começa, quem estabelece esse negócio de culto de domingo é Paulo. Paulo vai estabelecer isso no capítulo 18, 19 de Atos. Então ele para de pregar nas sinagogas e começa a juntar pessoas em lugares específicos e faz desses lugares os seus cultos, e de domingo, porque o culto do judeu era no sábado. Então Paulo, para não entrar em conflito com os judeus nas sinagogas, ele faz o culto de domingo. Então é Paulo que estabelece essa questão de celebração de domingo, culto de domingo ser tão importante como nós cremos. Todo culto é importante. Algumas pessoas entendem de maneira muito triste que o domingo é realmente importante. De terça é importante, o de quarta é importante, a escola dominical é tremenda. Todo culto para nós é importante. Mas ele começa, então ele reúne, ele ajunta os discípulos, e o verso 7 diz que ele ajunta os discípulos com uma intenção. A intenção de Paulo é fazer uma reunião de comunhão, é ensinar a palavra para os seus discípulos, para o povo ali. Mas além disso, Paulo tem como meta partir o pão com eles, celebrar uma ceia com os discípulos. Porque ele vai partir agora, ele vai andar, ele vai para uma outra viagem, e vai demorar muito tempo para ele ver esse povo de novo. Então a intenção de Paulo aqui no contexto é partir o pão, é celebrar uma ceia com os seus discípulos, com o povo. E aí Paulo o texto diz que Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou, estendeu a prática até a meia-noite. Paulo estava cheio da palavra no coração dele. Paulo estava cheio de evangelho no coração dele. E quando você está cheio do evangelho no teu coração, o teu assunto é só evangelho. O teu assunto é palavra. O teu prazer é falar daquilo que você conhece como palavra. Que pena que hoje nossos assuntos, ou a maioria dos assuntos que as pessoas têm, e muito mais os jovens, são tantos assuntos, né? Mas esses papos longos sobre a palavra, sobre o evangelho, às vezes é complicado, né? Às vezes ninguém fala, às vezes ninguém entra no assunto, às vezes ninguém compartilha. E às vezes compartilhar o evangelho hoje em dia parece que é um pouco careta, né? Ou muito careta. Parece que é coisa de gente velha da igreja. Então a gente se reúne, às vezes os jovens se reúnem e vão compartilhar muitos assuntos, né? Desde Facebook, Instagram, tudo esse negócio aí que a gente conhece. Mas falar do evangelho, da palavra, imagina uma reunião como essa aqui, se a gente parasse de pregar, de cantar, e todo mundo reunisse para conversar, bater papo, qual seria o teor? Qual seria o conteúdo dos nossos assuntos aqui agora? Numa mesa aqui agora, batendo um papo, qual seria o conteúdo? O que está no teu coração? O que está no meu coração? O que enche meu coração? O que alegra o meu coração? O que me dá prazer em falar? Qual é o assunto que reina no meu coração? Paulo, ele tinha um assunto no coração dele: Cristo crucificado, mas ressuscitado. A cruz, o evangelho. Cara, tinha prazer nisso. A gente precisa ter prazer no evangelho, irmãos.
O Evangelho é a nossa vida. Sem o Evangelho nós não somos nada. Nós somos seres comuns. Estamos na mediocridade. Estamos na média. O que tira você da média é o Evangelho no teu coração. Não? Verdade? Verdade? Não? Nada? Sim. Evangelho, irmãos. O coração de Paulo estava cheio do Evangelho. Ele vai compartilhar o Evangelho. E o cara começou a pregar. E foi pregar até meia-noite. Acharam que o culto ia acabar 9h30, assim, em ponto. Entraram para ouvir um sermão, tal, cantaram uns hinos ali, porque os judeus cantam muitos hinos também, mas os cristãos ali convertidos, 9h30 vai acabar. O cara vai parar de falar e a gente vai embora. A gente vai comer uma pizza, vai bater um papo. Tem um monte de gente bonita no nosso meio, então a gente vai trocar uma ideia. Então acaba logo esse negócio, porque eu tenho vários planos, várias intenções aqui, entendeu? Tenho várias programações para o sábado à noite. Então, vai logo. Então eu não vou logo, só para você poder sentir o drama aí. E Paulo pregou até meia-noite. Imagina, meia-noite você ouvindo mensagem, evangelho, pregação, revelação. Irmão, Paulo tinha revelação. Paulo foi um cara que subiu ao terceiro céus. Paulo teve experiências com o próprio Deus. Paulo, ele ouviu coisas da parte de Deus que ele não podia falar, que ele não conseguia expressar. Ele diz que, olha, eu recebi coisas, revelações que eu não posso falar, comunicar, porque ele achava que as pessoas não podiam entender o que ele recebeu de Deus. Que pena que Paulo não falou. Como Paulo não contou aquilo que da parte dos céus, a Bíblia fala que ele subiu ao terceiro céus. Como ele não contou, aí Deus teve que chamar outro. Chamou João. Como Paulo não contou, João foi chamado. Aí João subiu. Aí João desceu e contou. Escreveu as cartas. Lá em cima lá o negócio é diferente. Então, mas Paulo estava cheio de revelação, cheio de evangelho, cheio de palavras, pregando, ensinando o povo. Verso 8. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Olha ao seu redor assim, tem muita luz aqui, não tem? Mas não é só essa luz que para nós é importante. Porque o texto aqui vai contar a história, assim, se fosse colocar um título, a mensagem, o título seria Entre as luzes e as trevas. Tinha alguém sentado no meio. Entre as luzes e as trevas. Tinha um sentado no meio. Diz que o cenáculo é um lugar espaçoso, é um imóvel mobiliado. É como se fosse uma grande sala, com os seus arranjos, seus móveis ali, onde as pessoas se reuniam. E estava todo mundo ali, e tinha muitas luzes. Aqui no original vai falar que eram tochas acesas e queimadas com óleo. Mas eram luzes para acender o lugar. E Paulo pregando e as luzes acesas. Aqui dentro, irmãos, é onde eu encontro luzes acesas. É esse lugar que Deus acendeu para que eu crescesse, para que eu aprendesse, para que eu fosse tocado, para que eu fosse ministrado, para que eu crescesse, para que eu abandonasse aquilo que não presta e me convertesse àquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vim na oração aqui ontem, e foi uma bênção. Então eu convido você que é jovem, se puder, sexta-feira que vem, venha, às 8 horas, começa geralmente. Tem um pequeno atraso, mas faz parte. Mas geralmente começa às 8 horas. Venha, é uma bênção. Não tem ninguém pregando até meia-noite, é só oração, adoração, então venha. Vai ser uma bênção. Eu estava aqui ontem e Deus me lembrou de algumas coisas da minha vida. Deus me lembrou, por exemplo, que aqui dentro desse lugar aqui, nesse lugar, eu me batizei nas águas. Tinha um tanque de batismo ali, e o primeiro batismo que teve nesse lugar aqui, eu me batizei. Que aqui nesse lugar, Deus trouxe as primeiras promessas para a minha vida. E muitas delas já se cumpriram. Contrariando a vontade de muita gente. Mas como a vontade de Deus sempre prevalece, ela se confirmou.
porque Deus é fiel. Mas eu não ouvi na rua, eu ouvi aqui. Eu ouvi com as luzes acesas, com o evangelho sendo pregado. Aqui eu ouvi. Fui batizado nas águas aqui. As primeiras promessas eu ouvi aqui para a minha vida. Aqui eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Aqui eu me casei. Olha. E eu pensei ontem à noite orando aqui de joelhos. Deus, quanta coisa aconteceu na minha vida aqui. Porque eu entrei aqui e encontrei lugar com luzes acesas. Com o Senhor operando aqui. Onde o Senhor está, tem luz acesa para você. Eu vou falar de novo, pelo amor de Deus. Onde o Senhor está, um lugar como esse é um lugar de luzes acesas para iluminar a sua vida. Para iluminar a sua família, para iluminar a sua casa, para iluminar o teu coração, para iluminar a tua mente. Nada? Verdade? Vai ser uma reunião presbiteriana. Verso 8. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Aleluia, irmão. Não tem jeito. O lugar está cheio de luz. Aqui o Senhor resplandece, ilumina, fala com a gente, esclarece, nos cura. Mas nós estamos todos juntos. Você não gosta disso? Você gosta de alguns estejam juntos e outros não? Outros poderiam não estar juntos. A gente vai se tornando seletivos. Esse podia estar, aquele não podia estar. Não, todos juntos ali. Todos no mesmo lugar, reunidos, ouvindo o Evangelho, iluminados dentro de um lugar, mas todo mundo junto. Todo mundo crescendo junto, aprendendo junto, ouvindo as mesmas revelações, ouvindo a mesma direção, debaixo de uma mesma unção, cercado pela mesma luz, todos juntos. Olha para o lado aí, tem alguém junto com você agora. Tem alguém, pelo menos um tem alguém. Pelo menos um está do seu lado aí. Tudo junto, irmão, junto e misturado, estamos juntos. E assim nós vamos crescer. Assim nós vamos ser moldados uns pelos outros. É eu que moldo você, é você que me molda. Você é a minha lixa, e eu sou a pedra, entendeu? Ou talvez você é a pedra e eu sou a tua lixa. Mas estamos aqui juntos, para sermos curados, tocados pelo Senhor, ouvirmos revelação do Evangelho, aprendermos dele. Preciso amar esse lugar, irmãos. Eu preciso amar esse lugar. Não como estrutura, não como paredes, não como idolatria, mas como sabendo que aqui as luzes estão acesas. O Evangelho está aqui. Deus levanta pessoas para pregar, para ministrar, para ensinar, desde as crianças até o ancião da igreja. Tem gente que se esmera aqui, que se esforça para ministrar o Evangelho para você, para o teu filho criança, para o teu filho adolescente, para o teu filho jovem, para você que se sente adulto já se sente numa idade independente, eu sei o que eu faço, tomo as minhas decisões. Deus tem aqui toda a revelação que você precisa para caminhar. Mas o problema é que o texto vai dizer que com tudo isso, tinha lá um camarada, verso 9, e estando um certo jovem, por nome Eutico quer dizer afortunado, aleluia. Quantos afortunados estão aqui nessa noite? Meu Deus. Não vou até meia-noite, cara. Se você falar um amém mais legal, eu vou acabar mais rápido. Então não vou até meia-noite. Vai dar uma animada aí. Quantos afortunados estão aqui essa noite? Aleluia. Aleluia. Então, entendeu? Eu fui afortunado. Quantos afortunados estão aqui? Quantos abençoados estão aqui? Quantas pessoas que têm o privilegiado em estar aqui essa noite? Então, como você é um afortunado, uma afortunada, que você escolha as luzes e não as trevas. Que você não seja um Eutico que fica no meio, na janela. O texto diz que o afortunado aqui, nesse culto, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo,
e foi levantado morto. Olha que passagem, que história real, verdadeira. Num culto tinha uma janela, então da janela, é lógico, da janela para dentro tinha luz, tinha revelação, porque a luz é uma das manifestações do Espírito Santo. Ele ilumina o Evangelho e você então é esclarecido. Lá dentro tinha luz, tinha Evangelho, tinha ministro, tinha profeta, tinha vida ali dentro, tinha tudo o que ele precisava estava ali dentro. Mas a Bíblia diz que ele escolheu sentar na janela. Então, no meio, sentado numa janela, da janela para dentro, luz, da janela para fora, trevas. E ele ficou aonde? No meio das duas situações. Ficou brincando com uma janela. E o diabo, nosso adversário, ele é especialista em ficar de olho em janela para ver se tem alguém pendendo, se tem alguém ali meio, estou ouvindo o culto, estou ouvindo a mensagem, estou aqui, metade está iluminado, mas metade está pensando lá fora. Como é que vai ser o meu resto da noite? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Com quem eu vou falar? O que eu vou comer? Como é que vai ser amanhã? Está aqui, meio iluminado, mas meio, está em trevas ainda. Por quê? Porque está com metade para fora. Eu te conheço, esse cara, essa pessoa. E não é para você que só que é jovem, não. É para mim ficar esperto, para eu ficar esperto. Para eu ficar esperto, para eu ficar atento. Como nós ouvimos o vídeo aqui, todos nós, se brincarmos com isso, vamos nos encontrar em algum momento na janela sentado. Como eu falei, eu vivi muita coisa aqui dentro, muitas coisas maravilhosas da parte do Senhor. Mas eu lembro que nesse processo todo, até hoje, eu me lembrei de momentos em que eu estive sentado na janela. E quando eu fiquei sentado na janela e metade iluminado e metade em trevas, eu me lembro que eu fiz bobagens, que eu falhei, que eu vacilei. E como eu vacilei por ficar na janela em alguns momentos, trouxe problemas para a minha vida. Eu te conheço essa imagem, esse tipo, essa figura da pessoa que está aqui e que tem tudo para ser abençoado, para ser realmente resolvido no Evangelho, para tomar uma posição como você ouviu aqui, para viver o primeiro amor constantemente, para firmar os pés, mas está sempre olhando para fora, está sempre pensando na possibilidade de viver alguma coisa lá fora. O problema é que o texto diz que para esse cara aqui, as trevas penderam ele de maneira mais forte, puxaram ele, e ele caiu. O texto diz que ele caiu do terceiro andar. Irmão, aonde ele estava? Onde esse cara estava? Esse cara estava com o apóstolo Paulo pregando. E o texto diz que ele estava aonde? No terceiro andar. Lugares que o Paulo gostava de estar. Terceiro céus, terceiro andar. O cara era uma bênção. E o Eutico estava lá, desfrutando daquilo, podendo pegar aquilo para a vida e dizer assim, eu vou ouvir esse evangelho, estou recebendo essa palavra, vou me alimentar e vou amar isso. Quer saber? Eu vou descer da janela, vou fechar esse negócio aqui e vou me entregar 100% aqui, ao lugar das luzes, ao lugar do evangelho, à comunhão dos irmãos, estamos juntos. Não, ficou vacilando na janela. E o texto diz que as trevas prevaleceram na vida, porque ele caiu para fora, caiu do terceiro andar. E caiu e morreu. O problema é esse. O problema é que o sono que tomou conta da vida dele, como na igreja hoje tem muita gente tomada de sono, e não é um sono físico, porque todo mundo sabe que o sono físico faz bem para a saúde. O sono físico te restabelece, te restaura, te renova. O sono físico é necessário, até uma obrigação quase. Se você não dormir, você vai ficar muito mal. Mas quando a Bíblia fala de sono, ela não fala de sono físico, ela fala de sono espiritual. Pessoas que estão dormindo espiritualmente, deixaram o sono chegar e tomar conta da vida delas. Estão tomadas por um sono
que o problema de ser tomado pelo sono é que isso pode gerar morte. Se colocar para mim lá, se der para colocar lá, Efésios capítulo 5, se eu não me engano, verso 4. Efésios capítulo 5, se eu não me engano, verso 4. Vai logo, Bruno. O povo está com pressa. Vou colocar uma pressão nele, quem sabe. Verso 6. Será que não é esse texto? Capítulo 5, está aí? Com certeza? Então esquece esse daí e vai para Romanos 13. Romanos 13, verso 11. Romanos 13, verso 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Esse tipo de sono e de despertamento que o Senhor tem tentado, se esforçado, trabalhado para trazer sobre nós, impedir que este tipo de sono espiritual, que essa entrega a esse sono venha a me matar de uma vez por todas. Tá cheio, e não é só jovem, não, está cheio de gente assim na igreja hoje, recebendo esse sono, e não desperta, irmãos, não se levanta. Primeiro tem gente presa no passado, né? Vivendo de um saudosismo religioso que chega a ser absurdo. Os que querem viver hoje aquilo que viveram há 15 anos atrás na igreja. Naquele tempo era bom, naquela época era gostosa, lá aconteciam as coisas, lá era tremendo, hoje está tudo difícil. Mentira, isso é mentira do diabo. E está na Bíblia isso, lá em Ageu, e foi um problema isso para o profeta Ageu. E Deus teve que vir e uma palavra dura para o povo. Mas nós estamos num tempo, irmãos, que você encosta em um, fala, está difícil, né? Aí encosta em outro, está tão complicado, né? Aí encosta em outro, ai, não sei, não tenho vontade. Não, pelo amor de Deus. Isso aí está na janela. Outro texto que eu queria que você lesse comigo é 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Verso 16. Isso é que uma pessoa na janela faz. Isso é o que uma pessoa na janela pode viver, sente, pensa. É isso aí. Esse verso é um verso muito sério, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Essas três coisas aí se tornaram, ou podem se tornar uma desgraça na vida de quem está sentado numa janela, olhando algumas vezes para dentro, aonde está a luz, aonde tem o Evangelho, aonde tem gente séria, querendo o seu bem, querendo o meu bem, ou olhando para fora, onde tem trevas, onde tem engano, onde tem vazio. Você acha que lá fora tem alguma coisa de bom? Esquece, não tem nada de bom. Tudo que tem lá fora que pode atrair os teus olhos, está ali, ó. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, é uma coisa. Isso fala de prazeres da carne mesmo. Essa parte do verso fala de todo tipo de mazela, de prostituição, impureza sexual. Tudo que você vê de concupiscência da carne se refere a isso, a prazeres da carne mesmo. A concupiscência dos olhos, isso fala daquilo que você deseja com relação a bens, conquistas de bens, coisas materiais. Você quer se saciar, se deleitar só em coisas que você pode comprar, adquirir, sabe, possuir.
só de posses. E soberba da vida, fala de orgulho, de poder, de cargo, de status, de lugares. Tudo que está no mundo é aquilo ali. Você sabe que é aquilo ali. Mas para dentro da casa, para dentro do cenáculo, no lugar onde tem luz, aí não. Aí você fica livre daquilo. Mas o texto vai dizer que esse camarada caiu e morreu. Porque ele pendeu mais para o lado das trevas. E o problema é que o texto vai dizer, no verso 9, que Paulo demorou e estendeu um pouco mais o negócio, ele caiu morto, e a Bíblia diz que ele foi levantado morto. Verso 9, no finalzinho do verso 9, diz que ele foi levantado morto. Verso 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. O problema é que mesmo esse camarada, esse Eutico, que é um tipo, eu vou ler algo que eu achei interessante, né? Diz que Eutico é um tipo daquele que ouve a palavra e o inimigo vem e o arrebata, juntamente com o receptor. Eutico é o tipo do ouvinte que está pronto para entrar, mas muito mais apto para sair. Eutico é tipo daquele que, diante das luzes, pesa mais para o lado das trevas e do vazio. Eutico é o tipo daquele que é vencido pelo próprio sono. Eutico é o tipo do ouvinte da palavra, que faz da mensagem de Deus um sonífero, ao invés de recebê-la, de tê-la, de ouvi-la como um elemento de despertamento. Algumas coisas que estão no texto falando de Eutico. Então, esse camarada, ele, por ficar entre as trevas e a luz, constantemente brincando com isso, e talvez nós estamos aqui nessa noite, a gente ouve um texto, lê um texto como esse, e ouve alguém falar sobre isso e fica pensando assim: já fiz tanta coisa errada já e não aconteceu nada. Aí eu venho para o culto de domingo, às vezes eu toco, às vezes eu canto, às vezes eu prego, às vezes eu danço, e aí eu saio dali e continuo fazendo coisas erradas. Não aconteceu nada ainda. O problema é que uma hora, tudo aquilo que eu faço de errado é cobrado. Quando você erra, Deus não te cobra na hora. Quando eu erro, Deus não me cobra na hora. Deus é misericordioso. Ele vai dar o tempo para eu me arrepender. Mas se eu não me arrepender, e arrependimento não é olhar para o céu e dizer: me perdoa pelo que eu fiz, e daqui a pouco fazer de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é eu reconhecer o meu pecado, confessar meu pecado, deixar o meu pecado, não voltar mais para ele. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudança de rota. Eu deixo aquilo. Se eu não me arrepender, então Deus vai cobrar tudo de uma vez só de mim. Como eu disse, às vezes que eu fiquei na igreja entre as luzes e as trevas, eu fui cobrado por Deus. Deus teve que tratar comigo. E como eu sofri. Como eu sofri. São algumas experiências que doeram muito na minha vida e machucaram muito, marcaram muito a minha vida. E tudo que nós queremos aqui é como Paulo, é que você não passe por isso. Não sei se você é jovem, está aí cheio de pensamentos agora, imaginando tudo que vai fazer, ou talvez não é nem tão jovem, mas está aí pensando assim, tantas coisas lá fora, tantas situações. E Deus está falando com você agora, falando comigo: olha,
fecha a janela, desce daí, fecha a janela, vem aqui, fica onde tem luz acesa, onde tem gente querendo ensinar você, cuidar de você, orar por você, ajudar você por causa do Evangelho. E deixa de olhar para essa janela aberta. Deixa isso de lado. Esquece isso em nome de Jesus. Não brinca com teu adversário não, porque ele é sério. Tudo que ele quer é arrastar a minha vida. Sabe por que eu não posso vacilar? Porque se eu vacilar, ele me arrasta. Tudo que ele quer é destruir a minha vida. Tudo que ele quer é destruir a tua vida. Eu não posso brincar com o Evangelho. Não podemos brincar com o Evangelho. Esse camarada brincou, ficou ali entre as luzes e as trevas, caiu, porque as trevas puxaram ele, caiu, morreu. Ele foi levantado morto. Paulo teve que parar o sermão dele. Desceu, chegou lá, subiu, deitou sobre o moço, porque Paulo usava as operações de maravilhas que está no capítulo 12 de 1 Coríntios. A criatividade do Espírito Santo. Paulo deitou sobre ele, orou com ele, ele ressuscitou. Aleluia. O Eutico ressuscitou. Eu queria convidar você a ficar de pé. Deixar a tua Bíblia aí. Ficar de pé. E eu sei que você é bem inteligente. Você é jovem, você é bem esperto, bem inteligente, é bem ungido, né? Então a gente não complica muito. A gente é bem simples para falar para você um texto como esse. Fecha os teus olhos aí. E quantas vezes, aqui mesmo nesse lugar, ou talvez em outros cenáculos da vida, o Senhor tentou falar comigo, tentou me alertar, tentou me tirar da janela, me colocar 100% debaixo da luz, porque a Bíblia diz que Deus é luz, as trevas não podem suportar esta luz, que o próprio Filho de Deus, que Jesus é a luz que ilumina todo homem, que nós somos a igreja, e a igreja é a luz do mundo. Tudo que se refere à luz, fala de você, fala para a tua vida, fala para a minha vida. Tudo que Deus quer é trazer a gente para a luz 100%, de maneira definitiva, que eu me defina, que eu me posicione como alguém que é da luz. Alguém que não pode ficar sentado na janela brincando. Aí o seu telefone, que é um instrumento de Deus para ser uma bênção na sua vida, que talvez você ganhou o seu telefone, talvez os teus pais te deram o seu telefone, e é um telefone moderno, cheio de recursos, e talvez você está usando o telefone para porcarias, para lixo. Aí você pensa assim, vou colocar uma senha aqui, bem difícil, e nunca ninguém vai ter acesso às coisas que estão aqui no meu telefone. Então aqui dentro estão coisas escondidas que fazem parte das trevas. É uma janela que você está sentado nela e não percebeu ainda, ou percebeu e está gostando disso. O seu telefone é para ser usado para luz. E quantas vezes não é usado para isso? Quantas vezes você está na janela por causa de um telefone? Talvez tuas amizades sejam janelas. Você tem amigos aqui dentro, mas tem amigos lá fora. E os amigos de fora estão quase convencendo você a ir para um lugar que você vai morrer. Você acha que é brincadeira isso? Talvez um relacionamento. Você começou, está pensando em começar,
Aí você está aí, você está querendo que alguém ore por você, que algum pastor ore por você, que algum líder de jovem ore por você e diga, não, pode namorar. A Bíblia diz que luz e trevas não podem ter comunhão. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre luz e trevas. Meu filho, onde tem luz, não tem trevas. E você não pode ficar nessa janela. Você tem que escolher, se posicionar, se decidir. Depois cai num sono profundo, não sabe por quê. É porque eu brinquei com a verdade, com o Evangelho. É porque eu fiquei na janela. Ficar na janela traz morte. As trevas vão me puxando. E aí vem o sono. E aí eu caio morto. Mas graças a Deus que Deus é misericordioso. Graças a Deus que Deus é misericordioso. Graças a Deus que o Senhor é amoroso. Graças a Deus que nós não servimos um Deus vingativo que fica lá esperando uma chance para me matar, para me destruir. Não, é um Deus de amor, um Deus de graça, de misericórdia. É um Deus que socorre, um Deus que salva, um Deus que ressuscita. O nosso Deus é um Deus que ressuscita. O nosso Deus é um Deus que coloca pessoas do seu lado para ressuscitar você, para ir lá, para se colocar, para ser cobertura sobre você, para cobrir a sua vida com oração, com unção, com o poder de Deus. Que você, alguém disse para você que não existe mais poder de Deus, que não há mais sinais, que não há mais graça, que não há mais amor. Mentira do diabo. Tem graça, tem amor, tem poder de Deus, tem unção de Deus, tem milagres de Deus acontecendo hoje, nessa noite, aqui nesse lugar, para você e para mim. É nisso que nós cremos. Um Deus que usa homens e mulheres para ressuscitar quem pendeu para as trevas, quem deixou o sono tomar conta, quem foi vencido pelo sono, quem caiu, quem morreu. Mas Deus é um Deus que ressuscita. Ele pode nessa noite estar ressuscitando você, querendo falar com você para firmar os teus pés, te avisando, ó, fecha a janela em nome de Jesus e vem logo para a luz, 100% para a luz. Não divida a sua vida, o seu coração, a sua mente entre luz e trevas, porque não há comunhão entre luz e trevas. O menino foi ressuscitado. A Bíblia diz no último verso que ele foi levado vivo. Ele foi ressuscitado e não ficou sozinho. Levaram ele vivo. Deus ressuscita você e põe gente do seu lado para caminhar com você. Depois de ressuscitado, você não fica sozinho. Eu não fico sozinho. Deus põe pessoas para irem comigo o caminho. Porque esse Deus que nós servimos é bom, é maravilhoso, é glorioso, é gracioso. Quando eu olhei para mim e falei assim, eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais salvação, para mim não há mais nada que possa ser feito pelo Senhor. Deus disse, mentira, eu vou fazer na sua vida ainda. E Deus fez, continua fazendo, e eu tenho certeza que vai fazer muito mais ainda, na minha vida, na sua vida. Agora, eu sei, não precisa ter revelação para isso, eu sei que aqui tem um monte de gente pendendo, na janelona lá, tranquilo, pensando, essa noite, cara, essa noite eu vou me acabar, você não sabe o que eu marquei, você não sabe o que eu combinei com os meus amigos já. Você veio aqui, deu uma passadinha e falou, mas você não sabe o que eu faço, a vida é minha, eu sou jovem, eu quero curtir, eu quero aproveitar, eu quero viver algumas coisas. Isso é mentira do diabo para matar, vou tentar matar você, mas ele não vai conseguir. Ele não tem poder aqui. Nós estamos aqui para fazer como Paulo, nos levantarmos e declararmos e liberarmos um decreto sobre a tua vida, que você não vai morrer, que você não vai ficar nas trevas, que você não vai cair da janela, que você vai sair daqui hoje
com uma posição na sua vida. Pode ter o que for lá fora, eu escolho Deus. Eu escolho o lugar das luzes. Eu escolho onde tem evangelho. Pode demorar mais para acontecer. Pode ser que o caminho não seja tão fácil. Pode ser que tenha lutas, tribulações, mas eu escolho o lugar das luzes, o lugar do evangelho, o lugar do ministro, do profeta, aonde eu sou curado, cuidado, transformado, onde eu sou ensinado, amado, que é aqui, diante do Pai. E aqui não é esse ministério, porque tem muitos outros que também são uma bênção, como esse lugar aqui é uma bênção. Então eu quero te convidar, se você tiver coragem aí, onde você está, todo mundo de olho fechado, levantar uma das suas mãos e dizer assim: olha, eu quero entrar 100% nessa luz. Eu não quero mais brincar com isso. Eu não quero mais brincar, porque o nosso inimigo não brinca. Tem pessoas saindo para dar uma voltinha e não voltando mais para casa. Porque no meio do passeio encontraram um ceifador, encontraram um que não brinca. E eu não estou falando para vocês para colocar medo em você. Eu não creio nesse evangelho, mas eu creio no evangelho que fala comigo: desperta do sono. Você está cochilando, você está dando umas pescadas aí. Deus está falando com você, você está pescando, está cochilando aí. Não sei se você está aqui nessa noite, você tem coragem para isso. Vou levantar uma das suas mãos onde você está aí. Dizer: eu quero viver a luz 100% na minha vida. Eu quero sair da janela, eu quero fechar essa janela, eu quero sair dela. Quero parar de brincar com isso. E se você não levantou a mão, não tem problema. Eu sei que você está aqui. Tem muita gente aqui que estava vivendo isso. Teu relacionamento já desandou já. Mas Deus está aqui nessa noite para ressuscitar você. Sabe por que eu amo a Deus? Porque eu amo tanto a Deus. Primeiro, porque eu fui amado por Ele. E segundo, porque quando as pessoas me abandonaram, olharam para mim e deixaram de crer, deixaram de ter esperança em mim, Deus nunca deixou de ter esperança em mim. Deus não deixa de acreditar em você, de ter esperança em você, de trabalhar a favor da sua vida. O nosso Deus não. O nosso amado Jesus não. Ele não faz isso. Senhor, eu entrego nessa noite aqui a minha vida e cada vida aqui nessa noite. Eu sei que às vezes, ó Pai, aquilo que é tão simples eu complico ao falar, mas eu creio que Teu Espírito Santo que habita em nós é quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Que é o Senhor quem fala conosco, que é o Senhor que nos encontra e sabe aonde nós estamos nessa noite. Todos aqueles que estão, a Deus, na janela, correram um sério risco de serem puxados pelas trevas, caírem e morrerem. Mas nessa noite o Senhor é um Deus que vem e fala comigo e fala com cada um de nós, que trata com cada um de nós, que nos encontra aquilo que está escondido e que as pessoas acham que ninguém sabe. Espírito Santo, fala com essa irmã, com esse jovem, fala com eles, convence eles de que tem um que vê todas as coisas, tem um que sonda o profundo do nosso ser, tem um que a Bíblia diz, Senhor, que
todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos, a quem devemos prestar contas. Senhor, desperta o teu povo nessa noite. Tira o teu povo do sono. Desperta o teu povo, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. E se alguém em nosso meio, Senhor, que já caiu no sono, e com isso veio a morte, o Senhor Deus tem todo o poder para ressuscitar nessa noite. Para ressuscitar nessa noite. Para ressuscitar cada um nessa noite. E como Davi orou, nos dar de volta a alegria da salvação, aleluia. A alegria da salvação, aleluia. A alegria da salvação, aleluia. Ser salvo nos dá muita alegria, nos dá muito gozo no coração. Sermos salvos pelo Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Amém e amém. Amém. Olha para um ou dois aí, ou três, na frente, atrás, diga: sai da janela em nome de Jesus. Sai da janela, fala aí para uns 3, 4, sai da janela em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso a Jesus aí, dar um glória a Deus, um aleluia. Amém. Célia.